Grande privilégio de vir à casa do Senhor, como disse o salmista, quando o salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é uma alegria imensa, irmão, que nós chegamos na casa do Senhor para nos prestar um culto de louvor e adoração a Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 12, que diz: 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22, capítulo 22, versículo 12, o melhor. E disse Saul: ouve, peço, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, Senhor meu. Glória a Deus. Isso aqui, amado, uma passagem o qual vemos aqui na Bíblia Sagrada. Com uma certa vez, um certo dia, havia um sacrifício que seria feito, e seria para o profeta Samuel. E ali, ao dia do Samuel vir fazer o sacrifício ao primeiro rei de Israel, chamado Saul, diz a Bíblia que Saul era rei e já estava também profetizando. Ele era rei e era profeta, porque estava profetizando. Mas ele não podia fazer um sacrifício se não fosse o Samuel, o profeta, o sacerdote. E ali o próprio Deus atrasou Samuel a chegar no dia do sacrifício. E uma multidão estava ali esperando o profeta Samuel. E Saul resolveu fazer o sacrifício que não deveria ele fazer. Ele colocou a mão aonde não devia. E quando Samuel chega, Saul, o rei Saul, ele vai de encontro ao profeta Samuel e diz: eu já fiz, Samuel, o sacrifício. Era como se Deus, naquele momento, como tinha dito ao coração de Samuel, que estava riscando o nome de Saul, ou seja, porque a atitude de Saul foi uma atitude colocando as mãos por dentro das pernas, ou as pernas por dentro das mãos, adiantando algo que não seria lícito a ele mesmo colocar as mãos. E quando entrou no coração de Saul um desejo mau, um desejo diabólico, que só poderia fazer o sacrifício se fosse só o sacerdote. E ali ele fica com ódio dos sacerdotes. Davi já estava no coração de Deus, através da atitude de Saul. Deus já tinha escolhido Davi, segundo o homem segundo o seu coração. Pois bem, Davi era muito perseguido pelo seu sogro, Saul. E quando Saul começa a perseguir Davi, ele começa a fugir. Parecia até que, aos olhos humanos, que Davi estava com medo de Saul, mas não. É porque Davi não queria tocar no ungido de Deus. Ou seja, ele respeitava. Era como se fosse, se ele fez errado, ele prestar conta com Deus. Eu não posso julgá-lo, não posso colocar as mãos, mas a atitude de Saul era matar Davi. E Davi foge. E Davi passa da casa de Aimeleque, e ali ele pede pão e pede uma arma, que Davi estava desarmado. E Davi
passa na casa do sacerdote, e o sacerdote dá uma espada, que foi a espada que Davi matou Golias, estava guardado. E ele recebe a espada e pão. Mas ali por perto havia um camarada, que era um espião, que era um entregador oficialmente de Saul, chamado Doeg. E esse Doeg estava por ali escondido e viu quando o sacerdote deu pão e deu a espada a Davi. E Davi vai embora. Mas já sabia Saul da cerca de Davi, que já 400 homens já seguiam Davi. Homens levianos, homens revoltados, homens que tinham a sua vida de muito ódio, de A, de B, ou da administração de Saul, e seguiu Davi. Estava em Ramá Saul, ainda à procura de Davi, em Ramá, debaixo do arvoredo. E ali Saul, naquele momento, junto com os seus soldados, seu exército, à procura de Davi, e Saul vem ouvir desse camarada chamado Doeg, que era um espião. Doeg não tinha caráter, Doeg era um camarada que era terrível. Caráter não tinha, era muito mau. Mas Doeg diz a Saul que viu Davi pegando o pão e a espada na casa do sacerdote de Aimeleque. E ali a ira de Saul, ela cresceu, porque o intuito de Saul era: já que eu não posso fazer o sacrifício, também vou matar todos os sacerdotes. Naquela época havia 86 sacerdotes, que o seu trabalho era toda de manhã, no arraial, colocar à noite, tirar a cinza, colocar a lenha e soprar o fogo, ou seja, para o fogo permanecer aceso no altar, e não podia se apagar. Era a função do sacerdote, e foi um projeto de Deus, do céu, para levantar os sacerdotes. Foi Deus que levantou. E agora Saul está querendo matar os sacerdotes que Deus levantou. Ou seja, imagina o rei Saul querendo matar todos os pastores, só porque queria fazer algo que não era lícito a ele fazer. Já ele diz para ele mesmo: já que eu não posso fazer, então vou matar os que podem fazer. Isso é uma ação do diabo. Ou seja, era uma porta que foi escancarada para Satanás trabalhar, usando o Doeg e usando o Saul. E diz que quando Saul soube da notícia de Davi ter recebido o pão e a espada, Saul chama o exército de Israel. Estava tudo na prontidão ali. E ele manda chamar os sacerdotes, o Aimeleque e todos os sacerdotes. E eles vieram à presença de Saul. E quando ele chega, ele fala a Saul da traição de Aimeleque sobre a vida do rei. E o rei, o Aimeleque não sabia de nada acerca da viagem de Davi. Na sua inocência, ele só tentou ajudar, dar comida e dar uma espada a um comandante de um exército, ou seja, que Davi já comandava um grande exército do seu sogro, de Israel. Mas quando ele chega à presença de Saul, o sacerdote, Saul olha para o seu exército e ordena ao exército matar os sacerdotes. Ou seja, o projeto que Deus criou agora vai ser destruído, porque um homem
com o seu coração aberto para Satanás usar, matar vidas, ou destruir, ou tentar querer destruir um projeto de Deus. E os soldados, irmão, ele recusa a matar o sacerdote, ou seja, era tocar em Deus, ou seja, arrumar um problema grande com Deus, matar o sacerdote. Já que o exército não foi, e recusar uma ordem do rei é antecipar o seu sepultamento adiantado. E olha que esses soldados morreram, porque recusaram a fazer atender uma ordem do rei. Mas ele sabia, eu prefiro morrer, quem disse os soldados? Para ele mesmo, eu preciso morrer de que tocar naquilo que Deus criou. E quando ele recusa, o rei, o Saul, ele olha para Doeg. De Doeg, mata todo o sacerdote. Ele não contou a história do Doeg. Ele foi matando os sacerdotes na inocência, sem dever. Matou todos. Ele matou 85 sacerdotes. O Doeg. Aquela coisa. E escapou um chamado Abiatar. Abiatar foge e vai ao encontro de Davi. E conta a Davi da cerca, da atitude de Saul, da morte dos sacerdotes. E só escapou ele, Abiatar. Então foi uma ação de Satanás, usando Doeg e usando Saul. A porta foi aberta para o diabo fazer o ninho. Irmãos, se começaram a observar, Deus levantou os pastores para cuidar do rebanho. E alguém levantar a cabeça e dizer assim, vou matar pastor um por um. É tocar, é arrumar uma confusão com Deus. É um problema sério. Mas Doeg e Saul não contou a história, nem respeito, nem temor nenhum. E ele matou. E esse Abiatar escapa, vai até Davi, conta Davi. E Davi disse, bem sabia eu que naquele dia que Doeg, e Davi viu Doeg quando ele estava pegando o pão e a espada, mas até então, só que ele ficou desconfiado, mas até então ele disse, bem sabia eu. Só que Davi disse Abiatar, fica comigo, porque quem procurar a tua morte também procurará a minha, ou seja, ou vice-versa. Diz, comigo tu estás salvo. E Abiatar permaneceu com Davi. E a função do sacerdote, como eu disse, era todo dia, irmãos. Independente se estava fazendo sol, chovendo, mas todo dia, pela manhã cedo, eles iam para o arraial, os sacerdotes, e eles iam tirar toda a cinza que foi queimada a noite inteira. Tirava a cinza, e há um grupo dos sacerdotes, já tem um grupo para cortar a lenha, a madeira, tamanho detalhado. Outros já tinham um grupo para cavar o buraco na terra, e eles tiravam a cinza, pegavam uma saca de linho fino, virgem, sem nunca ter usado, colocavam aquela cinza dentro daquela saca. Os sacerdotes, era a função dele, pegava aquela saca de linho cheia de cinza, tirada do altar, do fogo, e colocava lá, enterrava e cobria. E depois vinha um grupo trazendo a lenha, e eles colocavam a lenha no fogo. As brasas, quando ele recolheu as brasas para tirar a cinza, tira as brasas e deixa ela todinha juntinha, separada. Tira toda a cinza, bota depois, coloca as brasas, elas ficam acesas, porque
Se tirar uma brasa e colocar a separada, ela vai, a tendência é a apagar, é esfriar. Mas quando elas estão juntinhas, pertinho uma da outra, a tendência é se aquecer, é permanecer aquecidas. De caramba, churianda. Mas eles colocam as brasas, colocam a lenha, as brasas na cola, na madeira. E eles começam, ele faz uma fila, e eles começam a soprar o fogo, para o fogo voltar a pegar, permanecer aceso. E eles começam a soprar. E ele vai soprando. Quando ele cansa, aquele cansou, ele sai, vai para o rabo da fila, para o final da fila. E vai um após o outro, até o fogo pegar. Isso é de manhã cedo. 6 horas da noite, eles estão lá onde? No arraial, os sacerdotes. A função dele era cuidar do fogo para permanecer aceso. E havia um colete que eles vestiam, os sacerdotes, e na banha daquele colete havia romã e aquela tampa de romã e uma bola de ouro. E quando ele estava se movimentando, aquela romã batia na tampa, a tampa batia na romã, e havia um som. E esse som era voltado a louvor a Deus. E era como se Deus estava no seu trono, e quando os sacerdotes estavam tirando a cinza, colocando a lenha, e estava trabalhando o colete ali, a tampa batendo na romã, a romã batendo na tampa, e o som chegava aos ouvidos de Deus. Era Deus dizer assim: eu estou sendo adorado na terra. Ou seja, o fogo está pegando, está aceso, e a presença dos meus filhos está lá. Ele está cuidando e o louvor está chegando aos meus ouvidos. Glória a Deus. Agora vem Doeg, mais o rei Saul, e mata os sacerdotes. 3 anos, acabou o louvor na terra. Era o que o diabo queria, acabar com o louvor na terra. Nada de louvor a Deus. O inferno estava em festa. Davi chama Abiatar. O inferno achou que tinha acabado todo, ou seja, matou todo sacerdote. E olhe que depois disso, da morte dos sacerdotes, o Doeg, ele foi lá no condomínio lá onde moravam os sacerdotes. Os sacerdotes moravam tudo junto. Esse Doeg foi lá e matou as mulheres do sacerdote. Esse Doeg foi lá, matou as mulheres do sacerdote, matou os filhos do sacerdote, filho de mama, matou jumento, matou tudo de animais que tinha do sacerdote. E disse: preciso matar todo, para não deixar enraizar ou nascer nenhum filho de sacerdote. E o diabo estava investindo mesmo para destruir. Acabou o louvor. Não tinha mais fogo pegando no altar. A cinza estava ficando velha. Ao passar 3 anos aproximadamente, aí vem, o diabo está lá fazendo festa, comemorando a vitória. Ele pensava o diabo, que o inferno que tinha matado todos, mas escapou Abiatar. O que é que eu aprendo com isso? Porque ninguém pode desfazer um projeto de Deus. Ninguém pode desfazer um projeto de Deus. Ele não é homem para que imita, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele prometeu vai se cumprir. Pode se levantar o Doeg, pode se levantar o inferno, mas vai se cumprir, porque quem prometeu foi Deus. É um projeto de Deus, não pode ser frustrado nem falido. Projeto de Deus. Você tem coragem de olhar para a sua irmã e dizer assim: você é um projeto de Deus. Mas diga com convicção. Não tenha medo, diga com convicção. Diga: você é um projeto de Deus. Projeto de Deus, não pode ser frustrado. Davi chama Abiatar e diz: Abiatar, cadê o seu colete?
está guardado. Vista o seu colete. E vá preparar o altar. As cinzas estavam velhas. Não tinha mais adoração. Não tinha mais louvor. Tira a cinza, Abiatar vai lá, veste o colete. E quando a Abiatar está... Eu imagino a Abiatar tirando as cinzas e se alegrando. Lembrando, mataram meu pai. Mataram meus irmãos. Mataram os sacerdotes. E eu escapei. E agora estou só fazendo a função de todos. Mas, ou seja, eu estou fazendo aquilo que Deus criou e não pode ser frustrado o projeto. E ele começa tirando a cinza e preparando a lenha. E aquela tampa batendo na romã, a romã batendo na tampa. E subiu aquele louvor aos ouvidos de Deus. E o inferno ouviu o som. Eu imagino o inferno em festa, comemorando ainda. E o chefe lá dos encardidos diz assim: para tudo, estou escutando um barulho diferente. Que barulho, patrão? Louvor. Chama o seu grupo e pergunta: eu não mandei matar todos? Batemos, patrão, todo. E por que tem aí um sacerdote preparando o altar? Colocando lenha, colocando fogo, e o fogo está pegando e o som está subindo ao Deus dele. Por que é isso? Porque eu quero trazer isso para nós outros. É que aquilo que Deus levantou, criou, formou para nós outros, pode até ter se apagado por alguns dias, alguns momentos. Mas Deus vai fazer, ou seja, um vira-volta e vai levantar de volta. Vai te camanda, vai te erguer de volta. A função que Deus te colocou nas tuas mãos, está aos teus ombros, a tua responsabilidade, ao tempo de voltar, porque Deus, o Senhor, vai fazer um vira-volta e vai levantar de volta. Vai te camando, vai te erguer, vai te erguer. Não está perdido, não acabou a história. Não, é mentira de Satanás. O Senhor que te chamou, que te escolheu no ventre, Ele se responsabiliza por vós. Ainda que o Doeg se levante para tentar tirar a tua paz, para tentar tirar a tua vida, mas não vai conseguir apagar os projetos e os sonhos de Deus. Não vai. Diga assim, não vai. Diga assim, ele não vai conseguir. Foi fraco demais, dá para melhorar. Diga, ele não vai conseguir tirar aquilo que Deus me prometeu. Porque quem me prometeu, ele garante a vitória. Quem me prometeu, ele garante a vitória. Permaneça na sua posição, com a sua pouca força, com a sua pouca ação, mas não negue a cruz de sofrimento de Cristo. Lembre da cruz, lembre do sofrimento dele na cruz, por amor da minha e da tua vida. Não negue a cruz, não negue a Cristo. Não, possa estar faltando tudo, ainda que você abra a geladeira e não tenha nada, não se preocupe não. Mas você tem um quarto, e você pode entrar dentro dele e dizer: Senhor, venha cá, eu preciso conversar com o Senhor. A minha situação está assim e assim, ó Senhor. Não contei a ninguém, porque não adianta, só contei ao Senhor. E eu sei que isso vai prover tudo. Vai prover a saúde, a cura, a restauração, o milagre e maravilha. Vai da minha casa. Traz de volta os distanciados da camanda. Faz o milagre, Jesus. Ele ouve a voz de crente. Ele ouve a voz de qualquer um ser humano que se arrepende. Joe Surianda. Uma certa vez eu estava passando um processo difícil. Eu estava andando na congregação, não vou dizer o nome. E eu lembro que teve um projeto, Casadril,
na gravação do CD do Samuel Mariano, Castelo de Filadeiro. E foi quilo de alimento. Foi uma ação tremenda. O doutor Góes foi ótimo, junto com o projeto do pastor, foi uma maravilha. Ajudar a congregação, no campo. Onde tivesse alguém desempregado, o dirigente ia lá e lá tem tantas famílias. E eu tinha 6 famílias. 6, e um estava querendo descobrir quem estava na benção mesmo. E eu estava no vermelho, abri a geladeira, chamei minha esposa e disse: olha, ainda tem sal. O sal não larga não, ele permanece ali. Não acaba rápido, não. É o único que acaba. Abri a geladeira, chamei minha esposa, eu disse: olha, não diga nada à sua mãe nem ao seu pai, a ninguém. Porque Deus fez uma promessa dizendo para mim que daquele acidente da dobrou. O Senhor Deus falou comigo, o Senhor falou comigo, usando a irmã Celita, esposa do pastor Moisés, lá da Rua São Paulo. No dia que ela falou comigo, Deus usando ela, no outro dia aconteceu o acidente. Era uma surpresa, e surpresa tem boa e tem ruim, mas foi boa porque lapidou o vaso, né? E eu acho que é pouco. Vai ficar falando demais? Tem que fechar a boca. E eu lembro que eu estou ali, prestou 6 famílias. Aí eu disse: ó, tem 6 famílias, eu quero levar 6, 7 cestas. E lá em casa no vermelho, o que você faria? Esperaria pela promessa do Senhor, que Ele prometeu de que não deixaria faltar nada. Eu disse à minha esposa, até minha esposa disse: rapaz, a gente está sem nada em casa, né? Uma mulher, né? Mulher tem. Eu digo: mas esse aqui é dos irmãos, o nosso Deus vai prover. Ei, irmão, não é fácil não, pai. Tem que usar a fé. E eu entreguei aos irmãos, todos os irmãos se alegraram na bênção no vermelho em casa. Na mesma semana o telefone toca. Alguém liga para mim: não estou em casa. Ele disse: aparece aqui. Eu fui lá, nem sabia o que é. Esse me deu 2 cestas grandes. Deus é o provedor de tudo, irmão. Eu estava acidentado e eu estava passando um momento difícil. Tem momentos que nós passamos um momento de altos e baixos. Só não podemos negar a fé. E podemos esquecer de Cristo. Não, nem perder a fé. A fé tem que estar acesa. Ou pouco, bem avançada, ou menos, mas a fé tem que estar ali. Amém? Então, permaneça firme e avante. Vá com a sua pouca força, que nós chegamos lá. Esperamos a trombeta tocar. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado.